todo Pessoal, mundo. boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Masterclass. Primeiro, explicando o que é o conceito de Masterclass. É justamente quando você convida pessoas que são referência em algum conhecimento para compartilhar isso. E neste dia nós estamos com duas pessoas que conhecem muito sobre o assunto que estão falando, que são professoras convidadas e que eu vou apresentar. Primeiro eu gostaria então de desejar as boas-vindas para todo mundo. Eu sou Fátima Souza, CEO da FS Educa, e é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite e agradeço pela participação, tá bom? Então, e antes, deixa eu lembrar também, né, que nós temos 1 hora aqui com elas. Só que, na verdade, as aulas delas são de 2 a 4 horas. Então, o que elas vieram trazer? Elas trouxeram realmente os conceitos essenciais, então, pontos fundamentais para este momento agora com relação à parte de resíduos. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou apresentar primeiro a Kátia de Assis. Ela tem formação em hotelaria hospitalar, pós-graduação em administração de negócios pela Mackenzie, MBA em gerenciamento de facilidades. Ela tem 14 anos de experiência profissional na área de saúde e 8 anos de experiência na área de facilities, numa série de serviços. Ela começou bem novinha, criança, lá no berçário, né? Obrigada, Ela tem Fátima. uma ativa participação no mercado de facilities, no Grupo Gás, no Mulheres de Facilities, que ela pertence também. Ela participou da ISA, que é a Feira Internacional de Limpeza em Chicago e Las Vegas, participou no Workshop em Facilities em Miami e do Fórum de Limpeza e Inovação em Amsterdã. Olha, só foi para lugar bacana, né, Kátia? Pois é, né, Fátima? Ainda bem, Legal. né? Muito obrigada, Kátia, por você estar aqui conosco. Agora vamos lá para a Soraya. A Soraya Arcas Durães, ela tem formação em administração de empresas, pós-graduada em administração contábil e financeira pela FAAP, pós-graduada em qualidade, produtividade e logística. Ela gosta de estudar bastante, vocês viram, né? Profissional com carreira construída nas áreas de suprimento e facilities. Ela foi pioneira na implantação da metodologia de PDCA nos processos de facilities e suprimentos. Aliás, ela é uma fera em PDCA, tá? Lembrou de PDCA? Lembra de Soraya. 12 anos de experiência profissional na gestão de facilities, Grupo Abril, Total Express e SSX Global Solutions. Ela é atual presidente da INGC, que é a Associação Nacional dos Gestores de Contratos. Ela lidera a frente de indicadores do Grupo Mulheres de Facilities, associada da Abrafac, membro, né, claro, do Grupo Mulheres de Facilities, e participa também do grupo de trabalho da ISO de Facilities, que é na Comissão de Estudos Especiais, a 267, junto à BNT. Soraya, super obrigada também por estar aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento. E agora, então, eu vou deixar com as meninas, elas vão conduzir da forma que elas planejaram aí para passar o conhecimento para vocês, tá? Obrigada. Boa noite a todos. A Kátia vai apresentar os tópicos agora para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, né, pela participação de todos aqui. A gente escolheu entre alguns temas para trazer, como a gente só tem 1 hora aí para falar, um pouquinho sobre a gestão de resíduos sólidos, as responsabilidades nesse momento de Covid das empresas contratadas, dos trabalhadores, dos cidadãos, os resíduos das atividades dentro da área de saúde, como são tratados os resíduos produzidos em outros ambientes, como empresas de ônibus, metrô, trens, hotéis, os resíduos produzidos dentro de casa, né, com o paciente em isolamento ou em suspeita de Covid, e a coleta e tratamento dos resíduos e a quarentena dos resíduos recicláveis, né, como está sendo a coleta seletiva nesse processo de Covid. Então, a gente se organizou assim para falar um pouquinho aí dos temas para vocês. Então, nós vamos começar com uma introdução, falando aqui do tempo de permanência do coronavírus nas superfícies. Tudo começa daí, né? Ele pode ficar de 2 a 8 horas até 5 dias em algumas superfícies, como vocês podem ver isso daí, né? A partir daí,
uma coisa assim. Na aula, vocês vão aprender isso detalhadamente. A gente vai passar só um pedacinho aqui, que é para que vocês possam entender como é a classificação da coleta de resíduos sólidos. Então, a gente tem a classe 1, que é perigoso, e classe 2, não perigoso. Da classe 1, perigoso, nós temos o lixo hospitalar. E ele é classificado em A, B, C, D, E. Vamos nos ater aqui no A, que é o potencialmente infectantes. A gente tem, então, o recipiente, o saco plástico disponível para colocar esse tipo de resíduo de acordo com o resíduo. E quando a gente fala de resíduo hospitalar, a gente tem o saco branco, que ele tem até uma espessura específica, né, Kátia? Ela vai comentar daqui a pouco para vocês. E as outras, a gente tem vários tipos de recipiente para colocar. Isso, a gente também tem os EPIs dos profissionais de limpeza. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles têm que ter o EPI correto. Nós colocamos aqui a relação dos EPIs, tanto utilizado no hospitalar, como em qualquer outro lugar, num condomínio administrativo, residencial, comercial, numa indústria. Então, pessoa, geralmente a da limpeza, que faz essa coleta interna e leva o resíduo para o local adequado, ele tem que estar usando óculos de proteção ou protetor facial, se houver risco de respingo ou material orgânico. Máscara tipo PFF2, e aí no hospitalar a N95, avental, luvas de borracha de cano longo, botas impermeáveis ou calçados fechados e impermeáveis. Ainda tem o propé e touca descartável. Os funcionários envolvidos em cada etapa do tratamento devem ser adequadamente treinados e obrigatoriamente utilizarem os equipamentos. Então, o que um bom gestor tem que ver? Tem que checar se estão usando de forma correta, né? Aquela história da máscara no pescoço, não adianta, porque não vai se proteger e nem proteger ninguém. E como o pessoal da RL, a equipe de limpeza é responsável pela saúde e bem-estar das pessoas que habitam o edifício, né? Então, agora a Kátia vai explicar um pouquinho sobre tudo isso dentro do setor de saúde, que é a experiência dela do hospital. Então, o que mudou, né? O que mudou aqui para a gente em relação a resíduo depois do Covid? Um pouquinho antes do Covid, o hospital ele sempre teve uma preocupação com resíduo muito forte, né? Então, a gente já tem todo um processo mapeado que quando o Covid veio, a gente só teve que fazer alguns ajustes. E quais ajustes foram esses? Então, a Anvisa ela fez uma nota técnica, né, falando que esses resíduos de pacientes de Covid dentro de hospitais, eles deveriam se enquadrar na categoria de A1, que seria já o resíduo infectante. Pode passar para a próxima, por favor? E aí, com isso também teve uma nota técnica falando que era para as instituições de saúde trocar o saco de resíduo branco pelo saco de resíduo vermelho, né? E dentro do hospital, para a gente, isso foi muito complexo, porque a gente usa o saco vermelho para reciclável, né? Mesmo com a identificação do vermelho sendo infectante, a gente saberia que ia ter alguma confusão do resíduo infectante parar no resíduo reciclável e do reciclável no infectante, assim por diante. A gente também entendeu que essa nota da Anvisa também visou até para que quando o coletor viesse fazer a coleta, a retirada, até para a própria prefeitura conseguir entender os volumes de atendimento dentro do hospital. Então, visualmente, seria uma coisa que ajudaria. Mas, porém, dentro dessa mesma nota, eles falam, né, que caso o serviço de saúde não possuam sacos vermelhos para atender essa demanda, eles poderiam continuar acondicionando nos sacos brancos leitosos. Então, aqui em São Paulo, foi o que a gente manteve. Então, a gente não realizou a troca dos sacos e a gente manteve os sacos brancos infectantes leitosos.
Pode passar, por favor, Sô? E aí, então, em relação ao acondicionamento, né, dentro do hospital, não mudou nada para a gente, então a lixeira tem que ser com tampa e pedal, ela precisa vir com uma identificação de infectante e o saco de lixo ele precisa ter as especificações, né, como eu coloquei aqui na foto para ficar claro para vocês. Uma das coisas que para a gente no hospital mudou nessa rotina do Covid foi a questão da máscara, né? Que hoje aqui no hospital, quando o paciente, o cliente, o colaborador, ele chega, normalmente ele chega com uma máscara de tecido, então a gente pede para ele trocar por uma máscara de TNT descartável para ele acessar o hospital. E na hora que ele vai embora, a gente pede para ele jogar essa máscara descartável no hospital e voltar com a máscara de tecido. E aí, nas recepções do hospital, a gente colocou uma lixeira em cada recepção, uma lixeira infectante. Então, esse foi um processo que mudou, que normalmente você não chegava no hospital e você via uma lixeira de infectante nas recepções. Então, esse foi um dos pontos. Um outro ponto em relação aos EPIs e aos coletores, que mudou, foi a questão realmente do treinamento, né? A gente teve que fazer um treinamento bem forte com eles em relação à utilização do EPI. E o que a gente percebeu é que alguns colaboradores estavam se contaminando na hora de tirar o EPI. Então, acho que a hora de colocar e utilizar o EPI ela é bem importante. Mas na hora que você tira o EPI, você tem que ter o dobro de cuidado, porque aquela roupa já está contaminada, né? A questão da higienização das mãos, então a questão da colocação de dispenser de álcool gel em várias áreas do hospital, algumas áreas que a gente também não tinha, a gente implantou. E as periodicidades de limpeza, né, dos abrigos de resíduo. Então, tudo isso, assim, a gente teve que fazer uma adaptação, aumentar as periodicidades mais do que o que a gente tinha anteriormente. Então, dentro de hospital, foi isso que mudou. No próximo slide, a gente trouxe aqui para vocês, não sei se todo mundo conhece, um processo de autoclave, que depois que o resíduo infectante ele é retirado do hospital, ele passa por um tratamento de autoclave, ou de queima, ou de micro-ondas, e depois ele vai para um aterro, né? Então, no próximo slide, tem um aterro sanitário aqui do município de São Paulo. Então, para mostrar para vocês como hoje os aterros eles são controlados, né? Então, tem uma preocupação da gente não poluir, né, o lençol freático. Acho que a Sô pode explicar um pouquinho mais sobre aterro, porque ela trabalhou, né, com isso. Quer falar um pouquinho mais no detalhe, Sô? No próximo slide a gente vai falar um pouquinho dos destinos de lixo no Brasil. Então, a gente tem vários tipos de destino final. Tem lixão, aterro controlado, biogás, sementeiras, compostagem, reciclagem, etc. Então, vamos nos ater aqui aos resíduos da Covid, né? Que muitos acham que ele é um resíduo hospitalar, então ele teria que ser incinerado, que seria aqui no biogás, né? Onde ele é eliminado com uma temperatura de 9.000 graus. Então, assim, é bem quentinho, que é para eliminar tudo. Agora, interessante, aqui é a vista da área do aterro sanitário, que já tem as suas atividades encerradas. Ele vai ficar em monitoramento por 30 anos. Parece Brumadinho, mas não é, tá? É um aterro de São Paulo, mas que já estão em atividades suspensas, né? Só que tem. Um exemplo bacana aqui é essa figura aqui, a Praça Vitor Química, que fica ali na Rua Sumidouro, do lado da Sabesp e dos bombeiros. Então, se vocês veem que ela tem aquela chaminé ali, antigamente era uma incineradora de resíduo hospitalar. Aí o que aconteceu? O solo foi todo contaminado, não dava para usar para nada esse terreno, ele é todo contaminado. E o que aconteceu? Construiu-se então a praça e ela é toda suspensa. Vocês verem aqui, ó, é tudo de madeira. E a parte inferior, que é a parte da terra,
foram plantadas ervas medicinais, e ao longo do tempo, 20, 30 anos, elas vão recuperando o solo. Olha quanto tempo demora. Então, por que esse resíduo é muito importante fazer a gestão e estar de olho nisso? Pela periculosidade, não só para as pessoas, mas pelo meio ambiente também. Quer dizer, isso aí é um prejuízo que vai por anos e anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos resíduos produzidos nos domicílios de pacientes que estão em isolamento domiciliar. A Kátia... Isso. Acho que aqui é bem legal a gente trazer, né, sobre essa questão, porque a gente tem muitos, dentro de hospital, a gente tem um fluxo que quando a pessoa está com sintomas, né, ou ainda fez o exame, demora os 3 dias, 7 dias, dependendo de cada hospital que está indo esse exame, a pessoa ela tem que ficar dentro de casa até o resultado sair. Então, ela é uma suspeita de Covid, né? E aí as pessoas ficam com essa coisa, mas aonde eu consigo o saco branco, né? Eu preciso jogar no saco branco. Então, tá tendo muitas dúvidas em relação a isso. Só que qual que é o protocolo para este momento de Covid, para quem tem pacientes confirmados ou ainda não, se certificar do fechamento do saco de resíduo, principalmente o resíduo gerado no banheiro, né? Uma vez que já falou que as fezes é um dos grandes transmissores, então o que pede é que coloquem 2 sacos, né, sacos plásticos resistentes e feche bem esses sacos, né? Porque provavelmente se a pessoa mora num condomínio, alguém do condomínio vai passar para retirar esses sacos, né? Vai manusear esses sacos até o caminhão da prefeitura retirar. Algumas dúvidas as pessoas têm muito, por que no hospital é o branco, por que em casa eu posso usar o saco que eu tiver, normalmente é o saquinho do mercado, né, que as pessoas utilizam. Como a gente mostrou lá, o aterro sanitário de São Paulo, ele tem todo um tratamento específico para o resíduo. Então, não tem, se estiver bem fechado ou lacrado esse resíduo, não tem um problema de contaminação ambiental, né? Então, o vírus, ele fica ali retido no saco. Então, esses são os cuidados importantes que a gente precisa ter para quem tem os pacientes em casa, porque normalmente o período de quarentena, dependendo dos sintomas que o paciente está tendo, ele está ficando realmente os 14 dias isolados em casa. E aí todos os protocolos de higienização que deve seguir, né, a utilização do álcool gel, a higienização dos utensílios em casa. Então, nada muda nesse sentido, mas sim o cuidado para o descarte do resíduo, que eu acho que as pessoas têm pouca conscientização, né, em relação a isso. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas jogando vidro sem ter nenhum cuidado com o próximo que vai recolher isso. E querendo ou não, o Covid é isso. A gente também tem que pensar no lixeiro que está recolhendo, que também ele está com EPI, mas, de repente, né, pode acontecer alguma coisa. Então, a gente ter essa consciência com quem está fazendo essa retirada, tanto no nosso prédio, quanto na prefeitura. Então, é um momento de conscientização mesmo, que a gente tem que levar para tudo. Não só para essa época de Covid. Verdade. Uma coisa, complementando o que a Kátia falou, o ideal para que o coletor possa saber de que lixo se trata para os lixos de banheiro, ou você tem máscara usada, luva usada, ou que manuseou alguém infectado, dar 2 nós no saco. Então, você vai usar só 2/3 da capacidade, quase que vai na metade, e 2 nós, para que o coletor possa identificar que tipo de resíduo ele está recolhendo. E aí, ser mais cuidadoso, né? Outros tópicos que a gente vai falar também. Responsabilidades das empresas contratadas. Responsabilidade dos trabalhadores, dos cidadãos, dos resíduos produzidos em empresas de ônibus, trem, metrô, rodoviária, ou seja, com elevada concentração de pessoas. E a coleta e tratamento dos resíduos finais.
Aqui a gente vai falar um pouquinho, a gente trouxe a figura de novo, né? Para a gente falar um pouquinho da coleta seletiva, porque também é uma outra dúvida que as pessoas têm em relação a esse momento. A coleta seletiva, ela continua, ela não continua, está contaminado, não está contaminado? Então, quando a gente tem essa figura, né, mostrando qual é o tempo, aqui em São Paulo, o que aconteceu? As cooperativas, né, e os catadores, né, autônomos, eles foram suspensos durante 3 meses ou mais, o período que durar aí a quarentena de Covid, de fazer essa retirada, e aí o governo ofereceu um auxílio para eles, né, para essa classe. E os coletores, que são particulares, que atendem as empresas, que continuam trabalhando, eles obrigatoriamente precisam respeitar a quarentena do tempo de cada material. Então, por exemplo, eles retiram aqui do hospital os materiais, eles levam para um abrigo, e aí dentro desse abrigo eles respeitam a quarentena de cada material para poder fazer depois a separação. Então, esse é o fluxo, né, que foi estabelecido para as empresas particulares aqui em São Paulo. Quando a gente fala aqui em São Paulo, é porque cada município, cada estado, né, tem um posicionamento, uma norma, uma diretriz para seguir. Então, às vezes é difícil falar de cada município. Às vezes o que eu estou falando aqui de São Paulo é muito diferente em outros estados, em outros municípios, às vezes por conta do aterro, enfim, né? Então, falando um pouquinho de São Paulo, dentro da coleta seletiva, a gente segue assim. As empresas contratadas, que seriam tanto a empresa de limpeza, que faz o transporte interno, quanto o coletor externo, São Paulo a gente tem as municipais, mas a gente tem as contratadas também, quando a gente fala de empresa e que tem uma quantidade de resíduo maior, né? Qual é a responsabilidade dessas? É fornecer o equipamento de proteção coletiva, de proteção individual, garantir o uso dos EPIs pelos funcionários, implantar um programa de educação e treinamento, isso é muito importante, treinar, que as pessoas caem no esquecimento, e aí vai uma gama de ações que cada empresa tem que ter. Mas eu trabalho na indústria e tem um ambulatório lá que eu já tenho o saco de lixo branco e nós colocamos um cesto para o pessoal jogar máscara e luvas. Tá ótimo. Só que a gente tem que lembrar, né, Kátia, que quem tem lixo hospitalar, você tem um volume, taxa por isso, porque como a gente não sabe, ele leva um tratamento diferente, ele vai para incineração, isso tem um custo muito alto. Então, isso, então, as empresas que têm normalmente ambulatórios, né? Normalmente são pequenos geradores, as clínicas de odontologia, que também são pequenas, então tem a classificação de pequeno, médio e grande gerador, e isso é pago uma taxa para a prefeitura, então, em cima da quantidade de resíduo que você gera, você paga essa taxa. Tem alguns condomínios que não têm não pagam essa taxa porque não geram nada de resíduo infectante. Então, nesse caso, eles continuam jogando no saco preto, fazendo todo o processo que a gente falou, porque a Prefeitura de São Paulo, ela entende que a gente não tem que gerar o resíduo branco em todas as áreas, a não ser que sejam áreas assistenciais. Então, por exemplo, quando tem paciente que faz o tratamento de diabetes em casa, certo? Ele vai gerando as agulhas lá, né? Ele vai guardando aquelas agulhas diariamente. Então, o que ele faz? Aquelas agulhas, ela precisa de um descarte correto. Normalmente, ele leva num posto de saúde mais próximo, porque o posto de saúde ele vai fazer o descarte no resíduo infectante, o posto de saúde ele já tem essa retirada da prefeitura. Então, é importante a gente entender que, às vezes, as pessoas querem sair colocando saco branco em todo lugar. Então, algum setor que, às vezes, tem uma enfermaria, mas gera muito pouco, é um pequeno gerador. Se a gente começa a colocar saco branco, aquilo vai aumentando, a taxa vai aumentando, e quando a gente vê, não tem necessidade. Então, é importante a gente entender o resíduo, aonde eu estou e como eu posso fazer, né? E aí,
sobre a responsabilidade dos trabalhadores, né? Que seria o funcionário mesmo que está ali no dia a dia, está na linha de frente, é alto risco para ele, né? Ele tem que higienizar bem as mãos, manusear o equipamento com todo cuidado, né? Limpar, desinfetar, higienizar os veículos, os carrinhos, com a proporção de hipoclorito de sódio a 2%, usar as máscaras, evitar o contato com elementos pontiagudos, porque isso estoura o saco, e aí vacinar-se, né? Tomar vacina. Não tem vacina de coronavírus, mas tem a de gripe, H1N1. Então, e tem a hepatite também. É isso, né, Kátia? É isso mesmo. Lembrando que na área de saúde, normalmente a gente tem empresas terceirizadas que fazem essa coleta dentro do hospital, né? Cada hospital tem um formato, às vezes pode ser colaborador próprio, como pode ser colaborador terceiro. Aqui no hospital que eu atuo é uma empresa terceirizada, e quando começou essa questão do Covid, eles tiveram, como todo mundo, bastante dificuldade em encontrar a máscara N95, né? De comprar isso no mercado. Até os hospitais tiveram bastante dificuldade. Então, o que a gente optou? Que os EPIs que o pessoal da empresa terceirizada precisaria para atender a área de Covid, os processos de limpeza, o hospital forneceria nesse momento. Então, como eu já compro para os meus colaboradores próprios, eu compro para o terceiro e eu garanto que ele tem a mesma proteção e o mesmo processo dentro da instituição. Então, acho que isso é bem importante para quem tem a empresa terceirizada nesse momento, entender quais as dificuldades e como você, como contratando essas empresas, pode ajudar. Até por uma preocupação de contaminação desse colaborador também nesse momento, né? Então, a questão dos treinamentos, a gente também acompanhou dentro da empresa terceirizada para ter certeza que todos estavam sem dúvida, né? É um momento que gera muito medo, né? Acho que a gente trabalhar essa questão motivacional dentro da equipe nesse momento, acho que é um dos nossos maiores desafios, né? De manter todo mundo tranquilo, de mostrar que se a gente seguir todos os protocolos, o número de contaminados vai ser baixo, né? Então, essa preocupação a gente tem que ter com a empresa de terceirização. Acho que a questão da periodicidade da higienização do carro funcional desses coletores, cada vez que eles sobem para fazer a coleta. Um ponto que é extremamente importante é a higienização dos elevadores, né? Pós-coleta, então, toda vez que é feita a coleta de infectante aqui no hospital, de comum e tudo mais, a gente para o elevador, a gente faz uma higienização nele, porque o elevador acaba sendo, né, um veículo de transmissão nesse momento. Então, isso são pontos que são bem importantes aí para essa época e pós-época de Covid. Eu costumo dizer que muitas coisas que a gente está fazendo agora, que elas vão ficar, né, daqui para frente. Que eu vejo, por exemplo, os nossos colaboradores, a gente como gestor, e quem ouve pode dizer se eu estou mentindo, mas a gente sempre tem que bater para o colaborador usar o EPI, né? Com o Covid, a gente está vendo que eu nem preciso pedir, porque se a pessoa hoje já está sem máscara, ela já começa a se explicar, né? Eu estou sem máscara, eu estou sem luva. Então, a preocupação deles nesse momento, e eu acho que é importante, até porque o vírus a gente não vê, né? Se é uma coisa que a gente consegue ver, fica mais fácil, mas como a gente não vê, fica mais difícil. Mas a conscientização dos colaboradores nesse momento, na utilização do EPI, eu acho que está sendo um ponto bem positivo aí dentro das instituições de saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos produzidos nas empresas com grande concentração de pessoas, que seria o metrô, ônibus público, trem, hotel, rodoviárias, aeroportos. Quais são as situações, né? Primeiro, eles são classificados no A1, que é o lixo hospitalar. Por quê? Porque ali pode ter lixo contaminado. E aí, isso, lembrando só se eles tiverem já uma área, um ambulatório, né? Que normalmente em áreas de grande circulação, eles têm normalmente um ambulatório para primeiro atendimento.
E aí a recomendação é que esse tipo de empresa que vai passar a ter um volume grande, é ele fazer toda a parte de homologação da empresa junto à prefeitura, ela ter a autorização, contratar uma empresa de coleta devidamente homologada para que ela possa ter esse lixo hospitalar ou no saco vermelho ou no branco, dentro das condições de A1, que é a de risco contaminante. Muita gente acha que está tendo confusão de saco vermelho, mas o saco vermelho não é para plástico. E aí, por isso, até que os hospitais, por exemplo, em São Paulo, continuaram usando o branco, né? Então, isso ainda está... Estamos aprendendo. As leis vêm, a gente baseou tudo isso aqui numa nota da Anvisa de 8 de maio, mas que amanhã pode estar atualizada de outra forma, né? Aquela coisa, a legislação ela vai mudando dia a dia, dia a dia. Isso, acho importante dizer também, né, que em São Paulo, e isso muda de município e de estado, não precisa ir muito longe, a gente tem duas concessionárias que são da prefeitura, uma que é a Ecourbis e a outra que é a Loga, que faz a retirada do resíduo infectante. Então, em São Paulo, nenhuma empresa particular que não seja a prefeitura pode retirar ou fazer o transporte desses resíduos infectantes. Então, por isso que é importante a gente colocar, porque tem outros estados que você pode contratar uma empresa particular para pagar. E o que a gente sente de dificuldade, por exemplo, porque a prefeitura ela sempre diz para o gerador, né, no caso, que ele precisa ter um espaço para armazenar o resíduo. Então, se eu vou gerar mais resíduo, a prefeitura não vai aumentar a quantidade de coletas no meu estabelecimento. Eu vou ter que ter uma área para armazenar esse resíduo e até uma área um pouco maior, que é coisa que quase ninguém tem, né? Caso aconteça alguma questão com o caminhão da prefeitura, alguma greve na cidade e tudo mais. Então, acho que essa questão de resíduo ela é bem complexa, porque eu não sei se é só em São Paulo, acho que não, mas as pessoas esquecem da área de resíduos, né? É uma área pouco pensada, é uma área pouco lembrada, né? Às vezes você vai ver o projeto, né, de uma nova área e tudo mais, a hora que você vai olhar, cadê a sala de resíduo? Nunca tem sala de resíduo no projeto, né? Dá a impressão que o resíduo, a gente joga um pote piripim-pim e ele desaparece. Então, acho que essa conscientização dos espaços, acompanhando as normas, as RDCs, é bem importante, não só para esse momento de Covid, mas para todos os tipos de novos projetos, né? E atuais projetos também. É verdade. E lembrando também, gente, que o reciclável, o pessoal não está trabalhando, está de quarentena, então todo lixo reciclado ele vai ficar numa quarentena. A gente tem que ter o cuidado de separar o lixo reciclável e deixar um pouco em casa, para depois que a coleta passar, eles deixam separado, isso numa quarentena que a gente não sabe ainda quanto é o tempo de quarentena, uma quarentena de 90 dias, não sabemos ainda. Até porque as pessoas vão ter um contato muito próximo para poder fazer a seleção da coleta seletiva. Então, também é uma incógnita. A gente tem que ter muito cuidado com a coleta seletiva também. Não só o lixo de luvas, que é um orgânico. É o que a gente ia falar. Acho que basicamente é isso, né, Sô? A gente já passou pelos dados, acho que a gente também queria deixar um momento para as dúvidas, ou se tivesse alguém que queira dividir um pouquinho como é no seu município, porque eu acho que a troca ela é bem importante, né? No seu município ou no seu estado, ou quais são as dificuldades, se é iguais ou são parecidas, enfim. Se ficou alguma dúvida no que a gente colocou aqui, a gente trouxe como a faixa. Tem alguns comentários e perguntas aqui, se vocês já quiserem aproveitar e fazer, então. Deixa eu ver. A Cibele Rodrigues Oliveira. Cibele, super obrigada. Ela fez até 2 perguntas.
Uma, ela colocou: boa noite, meninas. As empresas deverão ter a lixeira infectante? Se sim, como devem fazer o descarte? Acho que vocês até comentaram sobre isso, né? Isso. Na realidade, não, né? Não é necessário. Até porque quem vai estar trabalhando na empresa provavelmente vai estar saudável. Obviamente que a gente sabe que tem os casos assintomáticos, né? Mas não, o processo do descarte, vamos colocar, do descarte, por exemplo, a máscara, né? Tem gente que fala, mas a máscara a gente tem que jogar no infectante. Não, dentro do hospital a gente joga no infectante a máscara porque a gente não sabe por quais áreas, né, a pessoa passou. Em alguma dessas áreas pode ter tido a contaminação. Mas a máscara descartável, ela é como se fosse o guardanapo. A gente não usa o guardanapo na boca e joga no resíduo comum? Então, essa é a norma, porque teve contato com a nossa boca e a gente joga no resíduo comum. Então, dentro das empresas, não é necessário colocar em saco infectante, até porque isso gera um cadastro na prefeitura, isso gera um custo para a empresa, não é um custo barato. E também tem que ter uma justificativa do porquê aquilo está sendo solicitado, né? Então, tem todo um protocolo, mas para empresas não altera, até porque em condomínios, né? Isso daí o condomínio, é jogado dentro do condomínio, então o condomínio teria que ter um cadastro e tudo mais que não tem necessidade. A não ser, gente, como a gente está falando, como tudo está mudando, né? De um dia para o outro, hoje não é necessário. Até hoje não é. O que se fala para você usar o saco de lixo, no máximo até 2/3, o ideal é até a metade do saco, dar 2 nós e colocar com o lixo orgânico dos WCs. Então, a máscara, a luva usada, coloca junto do lixo do WC, porque as pessoas podem achar, não, vou colocar no reciclável. Não é reciclável. E aí pode contaminar a pessoa assintomática, pode acabar contaminando o que não deveria, né? Importante é sempre jogar no resíduo comum. Obviamente, nunca no reciclável. E aí a Cibele fez a outra pergunta, Kátia, direto para você. Os pacientes diagnosticados recebem um protocolo para os cuidados com os resíduos? E aí ela até comenta, o lixo é descartado junto com os demais, as pessoas que trabalham na coleta ficam bem expostas. Que isso ela está falando em casa, né, Fátima? No domiciliar, é isso que eu entendi? Eu acredito que... Porque ela está comentando, Kátia, os pacientes diagnosticados recebem um protocolo para os cuidados com os resíduos? Sim, dentro do hospital, como que está acontecendo para pacientes com Covid positivo, né? Hoje eles estão em áreas separadas, e aí todo o resíduo, então refeição, tudo que está indo para dentro do quarto desse paciente é totalmente descartável. Fátima? Então, esse resíduo é totalmente... desculpa. Kátia, desculpa, só para complementar, a Cibele colocou no domiciliar, tá? Não é hospital. Tá. Desculpa. Isso. Então, acho que assim, o domiciliar, imaginei, no domiciliar, é isso, Cibele, as pessoas precisam ter, de fato, uma conscientização com o resíduo. Quando o paciente está no domicílio, normalmente tem um acompanhamento do hospital desse paciente, né? E aí, dentro das orientações que ele recebe, uma das orientações é em relação ao resíduo que esse paciente ele vai gerar durante o seu período de quarentena. Então, é muito importante que esteja nesses protocolos que a gente falou, os 2 sacos, o fechamento. Como eu falei anteriormente, as pessoas não têm uma conscientização do descarte de resíduo correto, independente do Covid, né? Às vezes tem garrafa de vidro que você vê lá o lixeiro se cortando, porque às vezes o saco rasgou. Então, é um momento de se pensar mesmo, de se conscientizar, porque antes da prefeitura pegar, tem um coletor dentro do condomínio, cujo qual ele tem que ter toda a parte de EPIs, como a gente comentou também no começo, para fazer essa coleta, até chegar no destino onde a prefeitura vai retirar.
Então, entendo, né, que as empresas de condomínios devem passar esse treinamento, como eu já falei, a importância da paramentação e do EPI para esse momento, e a importância de tirar o EPI também corretamente para não contaminação. A Rosângela Raimundo está perguntando qual o tempo de permanência no papelão. Obrigada, Rosângela, pela pergunta. Poxa, estava no slide aqui. É o mesmo do papel lá? É o 4 dias. E cadê o... Isso, de 4 a 5 dias, só que o papelão ele é um pouco mais rígido, né? Mas normalmente se deixar no mesmo período do papel, é um tempo ok. Normalmente está ficando mais tempo, né? Para eles fazerem esse processamento dentro das empresas de coleta seletiva particular, né? Eles estão deixando até um pouco mais dias do que esses que foram estabelecidos, para ter a certeza que na hora que eles forem processados, né, não tenha nenhum risco de contrair o vírus, lembrando que eles também têm que usar toda a paramentação necessária. E aí a gente vai até para a pergunta do Franco, que ele fala: em condomínios comerciais, um servente de limpeza é quem será o responsável pela retirada da lixeira das máscaras descartáveis nas recepções. Ele deve receber insalubridade ou algo do gênero? Obrigada, Franco. Na realidade... Pode falar, Kátia. Não, pode falar, Rô. Aí você tem mais experiência, vai ser o negócio. Na realidade, o coletor ele já recebe uma insalubridade, né, pelo próprio trabalho que ele atua, e isso não muda, a insalubridade continua a mesma. Que eu acho que aí ele falou que quem tira é o auxiliar de limpeza, não é isso, Fátima? Isso. Então, nos condomínios, quando é o auxiliar de limpeza que faz a retirada desse resíduo. Atualmente, ele já recebe também uma insalubridade, né? Para essa época, como é uma pandemia, não teve alteração nessa questão de insalubridade para as classes. Não é igual a do coletor, né, de resíduo, é um pouco menor do auxiliar de limpeza, mas eu entendo que não, pelo menos não veio nenhuma norma nesse sentido que teria algum aumento para essa classe. Eu entendo que em tempos de pandemia, a gente mantém os mesmos fluxos, né? O correto, por exemplo, na indústria, que essa é mais a minha experiência, você tem um coletor, o ASG que faz a coleta, é a função específica daquele profissional. Então, ele tem um cadastro ali e ele recebe insalubridade, assim como em determinados locais, pela convenção trabalhista, quem também limpa os banheiros, WCs, também tem uma insalubridade. Foi, voltou, enfim. A gente não sabe, não tem nada definitivo, né? O que a gente está falando aqui agora, amanhã pode mudar. Mas até então você tem que ter um funcionário específico para coleta, transporte dos coletores. Condomínio residencial é diferente, mas condomínio industrial, condomínio de escritórios, que seria um administrativo, você tem que ter o ASG, que é o assistente serviçais específico com insalubridade. A insalubridade, ela não teve nenhuma alteração, então acho que é importante dizer, nas áreas administrativas que a gente tem aqui no hospital, a auxiliar de limpeza que faz a retirada de resíduo e que deixa até o condomínio subir para fazer a retirada, né, do andar. Então, a gente não teve nenhuma alteração nessa classe, por enquanto, né? Quando você não tem um específico. Ok, desculpa, aí acabei te cortando. Não. Mas você terminou aí nisso, né, Kátia? Terminei, Fátima. Tá, porque a Maristela está perguntando se existe uma forma de calcular a periodicidade de higienização dos elevadores pela quantidade de pessoas que usam os elevadores. Acho que depende muito de frequência, de ambiente, né? Eu acho que depende muito, por exemplo, você parar o elevador para você higienizar é um desafio, né?
Normalmente a quantidade de elevadores nunca ela é igual à necessidade da sua demanda. Então, aqui no hospital a gente tem um grande desafio de parar os elevadores para fazer a higienização, mas a gente está fazendo a cada coleta os elevadores de serviço. Os elevadores sociais, aqui no hospital a gente tem assessoristas, então a gente deixou os assessoristas com um paninho e o produto específico para fazer a desinfecção das botoeiras numa frequência maior. Então, dentro do elevador, assessorista faz, fora do elevador, por questão das botoeiras, a gente tem a equipe de limpeza que aumentou essa frequência, né? Tanto das botoeiras internas e aí nos de clientes, né? Então, a gente tenta parar numa frequência maior quando a gente vê que baixou o fluxo, já para fazer uma desinfecção e uma limpeza do elevador com uma periodicidade maior. E aqui no hospital a gente também utiliza uma tecnologia para fazer a desinfecção toda a noite desses elevadores, né? Que é uma vaporização com peróxido de hidrogênio e cátions de prata. É uma vaporização, então a gente faz todas as noites aí dentro dos elevadores. E aí a Michele está comentando, Michele, obrigada pela pergunta também, é que tem casos que são muito complicados, né? Ela tem muitos condôminos que descartam seringa no lixo do condomínio. Tem alguma empresa que atenda condomínios residenciais para esta coleta que não é tão significativa? Inclusive, ela já teve funcionário ferido. É aquela coisa da conscientização, né, gente? As pessoas que descartar qualquer coisa, é o vidro que a Kátia falou, a própria seringa. Qualquer coisa, embalar bem, porque tem que pensar não só na pessoa ali do condomínio que está mexendo nisso, né? Como o coletor do órgão público aí, do caminhão de lixo, né? Que está pegando isso daí também, né, Kátia? Eu acho que talvez em condomínio, uma solução poderia colocar uma caixa de acrílico ou em algum posto de saúde pegar uma caixinha de pérfuro cortante, como o volume é pequeno, né? Colocar uma caixinha de pérfuro cortante com uma caixinha de acrílico em volta para não ter o perigo da pessoa colocar a mão dentro, né? E de repente tirar e aí de repente deixar no posto de saúde também mais próximo. Pode ser uma opção. Como faz com as seringas, né? Quando tem seringa, porque é um volume baixo, mas o descarte errado a gente tem bastante também dentro do hospital de pérfuro cortante, às vezes em cima de armário, sabe? Que o pessoal da limpeza vai higienizar, quando vê tem uma seringa lá. Às vezes seringas de medicação, mas a gente nunca sabe, né? O que tinha ali dentro e às vezes a falta de conscientização das pessoas gera um afastamento e até uma doença, né, para o próximo. Então, acho que essa pode ser uma solução para os condomínios residenciais menores. E ainda assim, ideia, o fato, né, de ter um local para jogar não quer dizer que as pessoas vão jogar, né, Fátima? Também tem isso. Inclusive, até a Michele falou que já fez até um trabalho de conscientização com os moradores, mas é muito difícil, né? Conscientizar as pessoas. É que até ontem também a Meire e a Clara falaram da importância de treinamento, né, de hábito para se fixar. E a Soraya estava comentando agora também sobre isso, né? Então, a importância de se criar um hábito de se fazer isso, né? E eu acho que resíduo, acho que as pessoas têm uma conscientização que, assim, depois que você jogou e você fechou, às vezes quando fecha, né? Colocou para fora da sua casa, o problema não é mais seu, né? A responsabilidade não é mais sua. Então, acho que esse é um grande ponto aí, que a gente, é um desafio, eu diria, né? É cultura, né? É cultura do brasileiro. Grande parte dos coletores estão reclamando que as pessoas estão jogando máscara, luva no meio da rua. Isso é um grande problema. Por exemplo, no Japão, que tem um número muito pequeno de proliferação do vírus, é uma cultura diferente. Cada um, quem mora lá, o morador, ele tem que identificar o lixo, o número da casa dele, do apartamento, se ele colocar do outro ali, e a prefeitura vai lá atrás e recebe multa, tem dia certo para determinado tipo de resíduo. Então, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Você vê quando teve a Copa, não, quando teve os jogos, a Copa, né?
pessoal levava o lixinho na bolsa. Aqui não. Não. Esse é um grande problema também, de grande contaminação. É o não cuidado com os resíduos. Eu acho que o brasileiro tem muito que aprender em todos os sentidos, né? De educação, de cultura. Eu acho que agora, com a questão do Covid, as pessoas estão tendo hábitos de tirar o sapato para entrar nas suas residências, né? Que são hábitos e costumes e culturas que a gente não tinha, né? E agora todo mundo tem um cuidado. Então, acho que o mesmo cuidado que você tem que ter quando você chegar com as sacolas no mercado, de higienizar, é a hora que você vai descartar todo esse material. É o mesmo pensamento, né? Inclusive, até tem o Mário Guedes aqui que está comentando. Mário, obrigada por você comentar que deve deixar claro que a classificação para os resíduos é dada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. É isso mesmo, é legislação associada. Mas elas não trouxeram aqui, até justamente para não ficar muito essa parte de legislação, então elas só colocaram alguns pontos fundamentais mesmo, tá? Mas em aula tem tudo isso, até porque em aula são 4 horas de aula, então tem bastante coisa nas aulas presenciais e online que a gente tem também, que elas comentam, tá? Ó, a Andréia está pedindo, se pode compartilhar, ou Soraya, coloca aquele slide de tempo de permanência do corona novamente para o pessoal ver, por favor. De repente quer tirar uma foto. Mas olha, gente, a apresentação vai ficar aqui também, tá? Então vocês podem depois acessar, visualizar, não tem problema nenhum, tá? O João Vitor tá aqui, isso, obrigada. O João Vitor está comentando, se possível, uma apresentação à parte do descarte de resíduos domiciliar. Então, fica aí uma sugestão depois, meninas, para preparar algum webinar, alguma coisa nesse sentido, para falar especialmente só da parte de resíduo domiciliar, tá? Acho bem bacana, né, Fátima, que as pessoas falam muito do como colocar a máscara, como tirar a máscara, né, como higienizar as mãos e realmente como você fazer o resíduo dentro da sua casa, que eu acho que para as pessoas deve ser uma coisa que todo mundo sabe fazer, né? E a gente sabe que não. Então, é bem legal mesmo a dica, bem bacana, acho que é importante. A gente fala... Márcia. Oi, desculpa, pode falar, Soraya. Dentro do treinamento, a gente tem um capítulo falando só sobre isso. Como implementar reciclagem em condomínios, como colocar os coletores corretos em cada tipo de condomínio, seja ele comercial, residencial ou industrial. A gente tem tudo isso lá, mas podemos fazer um webinar sobre isso, uma live. Uhum. E a Márcia Vieira Ribeiro também, Márcia, obrigada pela pergunta. Ela está assim, perguntando se estão limitando o número de passageiros no interior das cabines dos elevadores no período de pandemia. Acho que ela está perguntando para todo mundo, né, Márcia? Porque depende também do local, né? Eu sei que no prédio lá onde a gente está, né? Só que está o escritório fechado, estão limitando lá também 2 pessoas por elevador. Mas aí acredito que depende do local, né, meninas? Depende do local, do tamanho do elevador, a quantidade de pessoas que transita. Acho que sim, e também acho que tem uma questão muito importante das pessoas mesmo, do comportamento, né? Você pode ver que às vezes tem um elevador que está muito cheio ou a pessoa não entra. Então, isso já é uma coisa que você começa a ver tanto no seu condomínio, quando eu chego, dependendo, se tem 2 ou 3 pessoas, a pessoa deixa o elevador subir, né? O condomínio administrativo que a gente tem aqui, que perto do hospital, sim, é um elevador grande, então eles colocaram aqueles adesivos no piso de quantidade de pessoas dentro do elevador. O hospital, a gente tem isso, como eu falei, a gente tem as assessoristas que também fazem esse controle, né, de quantidade de pessoas, mas o que eu vejo é que as próprias pessoas estão se conscientizando, né, de tentar não entrar em ambientes que tem mais de 2 ou 3 pessoas, ambientes fechados, né, que é o caso do elevador. Uhum. Inclusive, até o Franco compartilhou que eles estão com uma orientação de 20%.
para a ocupação dos elevadores, só que eles irão reavaliar o fluxo quando do retorno em maior quantidade de usuários. Todo mundo vai ter que se adaptar. Inclusive, até, gente, na quinta-feira, aí nós vamos fazer um webinar, não vai ser uma masterclass, justamente com a troca de 2 executivas falando como é que estão preparando a sua operação para a volta, tá? Acho que é só legal, Fátima, comentar que é um trabalho dos hospitais também, né? Uma preocupação nossa. Então, a gente também está fazendo um trabalho muito forte nessa retomada para a gente ter um fluxo de pacientes com Covid, né? E um fluxo de pacientes que não têm Covid. Então, é um trabalho que a gente já está fazendo, até porque os pacientes precisam voltar para os hospitais por questão de tratamento, que a gente está vendo aqui, por exemplo, pacientes oncológicos deixaram o tratamento, né? Então, isso tem um impacto, né? Então, as pessoas estão com medo de morrer de Covid, mas o câncer, ele mata mais, né? Ele é bem pior, talvez, a gente pode dizer assim, problemas no coração. Então, todos os hospitais estão também trabalhando e pensando, e todos os dias a gente está alterando e melhorando o fluxo e a questão da higiene também desses ambientes, para que não tenha uma contaminação e nenhum cruzamento, né? E a Fernanda Zaiden, oi Fê, tudo bom? Obrigada aí também, tá? Por participar. Ela está perguntando se na entrada do hospital foi pensado em colocar aquelas cabinas desinfectantes. Então, obrigada pela pergunta, Fernanda. Aqui nos hospitais não, até porque a Anvisa recentemente fez uma nota falando dos químicos, né, que eles não devem ser usados em seres humanos. Ainda assim, ainda a questão das cabines de ozônio, mas não diretamente em pele. Então, a gente não colocou nenhuma dessas tecnologias. A gente está mantendo o álcool gel, as máscaras, né, as trocas das máscaras com periodicidade. E a gente pensa, sim, talvez no ozônio, ou uma cabine de ozônio, mas talvez para higienização de cadeiras de roda. Então, a gente está olhando para a tecnologia num outro formato, mas não utilizada com seres humanos, entendeu? Isso também é uma nota que pode mudar. Mas, a princípio, você não deve usar o ozônio ou nenhum outro químico em seres humanos diretamente na pele. É que é tudo muito novo, né, gente? Assim, é tudo muito diferente para todo mundo. Todo mundo está aprendendo a conviver com isto e cada hora tem alguma coisa nova surgindo também, ou uma legislação, ou um procedimento, um protocolo, né, como falam também. Então, assim, eu até ouvi hoje um comentário, nem os maiores líderes mundiais estão sabendo o que fazer, que dirá nós aqui, né? Então, realmente, está todo mundo tentando fazer o máximo possível para evitar contaminação, evitar propagação e, principalmente, valorizar mais a limpeza e, aqui, neste caso, ter um controle dos resíduos mais organizado e estruturado, né, meninas? Exatamente, Fátima. Acho que realmente o que você falou é um momento que tudo muda o tempo inteiro, até para nós da área de saúde que já estamos adaptados, né? É tudo muito novo, mas a gente entende também que está sendo um momento de grande aprendizado, desenvolvimento muito rápido, a questão de novas tecnologias de higiene, que às vezes a gente já estava, aqui no hospital, a gente estava testando uma tecnologia 1 ano e meio e tal, e, obviamente, a gente não tinha colocado por uma questão de custo, que ainda era muito caro, que é a tecnologia de limpeza no touch, e com a chegada do coronavírus, isso acelerou esse processo. Tanto disso, quanto de UV, quanto, enfim, quanto o próprio ozônio. Então, acho que algumas tecnologias que antigamente a gente tinha algumas restrições, aceleraram a utilização, mas talvez no desespero, de uma forma não correta, inapropriada, enfim. Bom, gente, já estamos chegando ao final, então, Soraya e Kátia, vocês querem fazer aí as suas últimas considerações, agradecimentos, por favor? Quero agradecer a presença de todos, a gente está à disposição, se tiver interesse em mais alguma coisa, passa aqui tem um WhatsApp aqui para facilitar, serve, FS Educa.
e estamos à disposição de vocês. Obrigada. Kátia? Queria agradecer, Fátima, obrigada. Primeiramente, o convite, agradecer a Soraya, aí, a troca foi muito bacana. Acho que também é uma oportunidade, né, a gente dar aula, né, em momentos diferentes, né, Soraya? Mas talvez sentar e discutir o tema foi uma oportunidade que esse momento nos trouxe. Agradecer a todo mundo que participou, né, as perguntas que foram bem direcionadas. E dizer, acho que deixar a questão da conscientização mesmo com o próximo, acho que como um grande aprendizado e uma coisa bem importante para a gente não ter só para a Covid, mas pós-Covid também. E pensar no próximo, pensar no resíduo, porque a gente sabe que o meio ambiente não vai suportar se a gente continuar gerando, né, a quantidade de resíduo que a gente gera sem pensar numa logística reversa, né, enfim. Então, acho que é esse recado, né, e quem gostou, quem tiver interesse também, venham para a FS Educa, né, eu acho que lá a gente consegue fazer bastante troca, não são só aulas, né? Eu falo que a gente faz um network lá em cada aula, com cada aluno que a gente conhece, então é bem legal. E é isso, gente. Até a próxima. Que tem outros convites, colocam os temas que vocês querem saber, que vocês querem que sejam discutidos, né? Até para a gente conseguir trazer aí algumas coisas interessantes também para este momento e para outros momentos também. Obrigada, Fátima. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada pela participação de todos. E aí, como a Kátia comentou, se vocês tiverem alguma sugestão, até manda aqui para os números que nós temos para fazer outra masterclass. Então, já teve uma da Odete aí, que entrou em outra conta, falando para fazer algo voltado para o domiciliar. Nós vamos fazer isso, então, também. Então, se tiver sugestão de outros temas, vai mandando para nós também aqui nos nossos telefones, que a gente vai fazer o possível para compartilhar esse conhecimento. Até porque a gente tem um corpo docente de quase 30 professores e todos reconhecidos nas suas áreas de atuação, tanto aqui no Brasil como no exterior, tá? Então, a gente quer passar esse pessoal aí, esse capital aí intelectual para todo mundo também. Temos que pensar mais no coletivo, gente. Acredito que este momento aqui também está servindo muito para isso. Vamos pensar no outro. Inclusive, sexta-feira é o dia do abraço e a gente vai fazer uma promoção justamente assim, não para pensar em si próprio, mas para pensar no outro. Super obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.